Estamos iniciando mais esta edição do nosso programa, o programa Zona de Desenvolvimento, que toda semana está com você, sempre trazendo um tema do teu interesse. E nós até agradecemos que você participa, dando as tuas sugestões. Continue assim, porque a nossa intenção é atender e superar as tuas expectativas. E nesta edição, nós vamos escolher, ou escolhemos exatamente como tema central, a Zona Franca de Manaus e suas perspectivas, né? Tu sabes que a Zona Franca de Manaus representa o principal esteio econômico, né? Vamos falar assim da nossa economia para todo o estado e região. No entanto, é um tema que sempre está à voga e sempre está nas agendas principais dos governantes. E deve também estar na tua agenda pela importância que ela tem. Afinal de contas, a Zona Franca de Manaus impacta diretamente na economia de 73 municípios entre os estados do Amazonas e Roraima, né? É por essa razão que nós escolhemos esta edição, tendo a Zona Franca como tema central. E os detalhes, você acompanha logo a seguir. A Zona Franca de Manaus passou por pelo menos 4 fases. A primeira, de 1967 a 1975, que se caracterizava pelo estímulo à substituição de importações de bens finais e formação de mercado interno. A segunda fase foi entre 1975 a 1990, que adotou medidas que fomentassem a indústria nacional de insumos, sobretudo no estado de São Paulo. A terceira fase empreendeu nos anos de 1991 a 1996, que vigorou a nova política industrial e de comércio exterior, marcada pela abertura da economia brasileira, redução do imposto de importação para o restante do país e ênfase na qualidade e produtividade, com a implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade e Programa de Competitividade Industrial. A quarta fase foi entre o período de 1996 a 2002. O Plano Real movimentou as privatizações e desregulamentações. Atualmente, o que está em discussão é a sua prorrogação e seus incentivos. Então, iniciando mais esta edição, como você já sabe, abordando como tema central a Zona Franca de Manaus, nós vamos conversar exatamente neste primeiro bloco com o deputado Praciano, que tem sido realmente um guerreiro na defesa dos interesses da nossa região. E começamos, deputado, por agradecer ao senhor por nos receber aqui na sua residência, né? Fomos tão bem recebidos, para abordar um tema tão importante para a nossa economia, que é a Zona Franca de Manaus. Me permita te chamar de Jorge. Isso. O professor Jorge é muito pesado, nem me chama de Praciano, você e o Jorge. Primeiro, gostaria de agradecer à Rede Amazônica pelo espaço, parabenizar pelo tema, um tema atual. Atual por quê? Porque nós estamos com uma PEC da presidenta Dilma, que vai começar a tramitar na casa, né? Está meio atrasado. Essa PEC foi editada em novembro de 2010, ou seja, 2011, faz um ano que ela foi editada, agora é que nós conseguimos instalar uma comissão especial. Essa PEC trata da prorrogação, um tema importantíssimo para a Zona Franca, portanto, parabéns à Rede Amazônica, agradeço aqui ao Jorge, à sua equipe, pelo tema e pelo espaço. Então vamos começar, nós é que agradecemos, estamos felizes como Amazônidas, né, por defender esse tema e trazer a você, meu querido amigo telespectador, informações fresquinhas, informações bastante atualizadas a respeito dessa temática. Então, deputado, vamos começar fazendo uma análise de cenário. Como é que o senhor analisa hoje a Zona Franca de Manaus, nos aspectos gerais? Olha, a Zona Franca de Manaus, qualquer análise que se faça, leva a uma determinação, a uma coisa imperativa. Ela tem que subsistir, ela tem que sobreviver. E quanto tempo ela tem que sobreviver? Talvez os 46 anos que ela tem hoje, mais 46. Por quê? Porque a nossa economia, a exemplo da borracha, nos últimos 40 anos, sobreviveu só com um produto, o produto da Zona Franca, a monocultura. E quando você tem monocultura, você fica numa situação frágil, vulnerável. Vem a Ásia, no caso da borracha, a Malásia, e desenvolve tecnologias superiores à nossa, conseguiu plantar
borracha de forma sistemática, invadiu o mercado com menor preço. Manaus, mais ou menos em 1912, se arrebentou e voltamos a ser uma cidade, na época, bucólica, né? Até ainda engraçadinha, mais um porto de lenha e uma economia quase a zero. O que está acontecendo agora? Algo parecido. O cenário, como você falou, da criação da Zona Franca era um cenário isolado, onde a Zona Franca, os produtos da Zona Franca tinham cativo o mercado nacional. Hoje o cenário é diferente, é um cenário de fronteiras abertas, de globalização, monitorado pela Organização Mundial do Comércio, onde reserva de mercado e fronteiras fechadas é coisa que não existe mais. Então é um outro cenário. Além disso, falando ainda em cenário, quando a Zona Franca foi criada, nós tínhamos um pacote de isenções em cima de impostos de alíquotas altas. Vou dar só um exemplo, porque nós não temos muito tempo. Imposto de importação, quando a Zona Franca foi criada, era 40%. Então você chamava o empresário e dizia, venha para cá que eu te dou uma isenção sobre 40% de imposto de importação. Hoje é 3% a média nacional. O IPI era 30%, hoje é 15%. O ICMS hoje é 12%, estão querendo passar para 4%. Então a cesta de impostos sobre os quais a gente fornece isenções reduziu pequena, diminuindo a atratividade. Esse é o primeiro, porque o nosso modelo é baseado basicamente em atratividade em isenções de impostos. O segundo é a questão de isolamento. A Ásia hoje, países como a Coreia do Sul, como a China, como o Japão e outros, estão colocando no mercado mundial qualquer coisa industrial a preço menor do que a média mundial. Como as fronteiras estão abertas, portanto, os nossos produtos hoje têm um grande concorrente, como no passado foi da borracha, os asiáticos começam também a invadir o Brasil. Agora, não pense que a Dilma, o Lula, o governo futuro, o passado, vai desenvolver a política industrial do Brasil simplesmente baseado na Zona Franca ou tendo como parâmetro a Zona Franca. Não. Nós não vamos jamais dizer fecha as portas para a China se a China é um dos maiores compradores do mundo nosso. Então esse é o cenário. Acho que o modelo precisa ser remodelado, repensado e paralelamente a isso, Jorge, infelizmente tenho que dizer, os nossos governantes estaduais e federais não foram estadistas suficientes para entender que a Zona Franca tinha um período, um espaço. E nesse espaço de existência da Zona Franca, a gente precisaria desenvolver uma economia regional, uma economia baseada nas potencialidades locais. E hoje, infelizmente, a gente não está colocando para o mundo um copo de açaí. Olha, realmente você vê a riqueza de detalhes que foi dito aqui, e você que nos acompanha sabe, eu sempre te chamo para ser um agente ativo e não passivo nas transformações que nós tanto precisamos fazer. Sabemos dos riscos que incorremos ao ter como principal esteio econômico um projeto que é o projeto Zona Franca de Manaus e que depende muito da vontade política de Brasília, né? Portanto, eu te convido a debater melhor e encontrarmos os caminhos para que nós venhamos a ter uma outra vertente econômica que dê mais sustentação para a vida do nosso caboclo, para a vida do amazônida, tá? Fica essa reflexão, você que está na universidade, você que é professor, você que é empresário, você que hoje desempenha uma função política, que nós possamos nos unir e entender a Zona Franca como realmente um projeto que precisa ser remodelado, como foi dito pelo deputado, no sentido de que ele possa nos dar mais tranquilidade jurídica, nos dar mais tranquilidade fiscal, para que o nosso investidor possa vir para cá, porque aquele modelo característico que nós tínhamos no início não se adequa hoje em função de nós estarmos numa economia globalizada, né? Então, deputado, essa é uma reflexão importante, né? E essa interação com o nosso telespectador é fundamental, porque o nosso público acompanha, o nosso público é evidente que nós queremos ver a Zona Franca muito mais estabilizada do que está hoje. Precisamos de um período grande, talvez 40 anos, para transição, porque essa terra, a Amazônia é muito rica, entretanto está só no discurso e a gente precisa explorar fármacos, óleos, piscicultura. Então é uma região muito rica. Eu sempre tenho dito, Jorge, uma frase uma imagem, uma frase de efeito. O ideal seria que nós fôssemos igual ao Pará,
que não tem Zona Franca, não é vulnerável. Mas somado a essa condição de ser igual ao Pará, também com a Zona Franca, isso seria o paraíso. Portanto, essa transição é necessária. A sobrevivência é para a transição, para gerar uma economia própria, para a gente não ficar na vulnerabilidade da Zona Franca. Então, nós vamos agora fazer um breve intervalo. Parabéns pelo tema, muito bom. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos voltar a falar isso daqui a pouco. É só o tempo de você ir tomar uma água e voltar para acompanhar esse debate importante aqui com o deputado Praciano.